Melhor não, né? Deixa pra lá. Não fica arrumando muito. Não. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos nos assentar, vamos começar esse culto a Deus, de adoração. Que bom que você está aqui nessa noite. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Que Deus fale ao seu coração nessa noite. Que toda adoração, que toda honra, toda glória não seja nossa, a homens mortais, falhos, mas aquele que é o Criador, aquele que é Senhor. E a minha oração é que ao sair por aquelas portas nesta noite, você saia diferente, não da maneira como entrou, mas cheio do Senhor. Possa voltar para casa dizendo: eu tive um encontro com Deus na sua palavra. Amém. Vamos orar, vamos dar início a este culto ao Senhor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, reunidos com o propósito de adorar a Ti, de bendizer o Teu santo nome e aprender mais e mais de Ti. Seja exaltado através dos lábios dos Teus filhos, seja exaltado, Senhor. Não a nós, não às nossas vontades, aos nossos desejos, mas a Ti, somente a Ti, Senhor. Pai, que todo pensamento, que toda a nossa atenção seja levado cativo a Ti, Senhor. E que o nosso desejo nessa noite seja único e exclusivamente adorar o Senhor e nos relacionarmos contigo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10. Jeremias, capítulo 10. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos fazer a leitura de maneira alternada.
Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja, os versículos pares até o versículo 7. Jeremias, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 7, de maneira alternada. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um mardeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e ouro bem feito, com pregos e martelos o fixam, para que não possível. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar, não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Vamos ler juntos, meus irmãos, está projetado aqui, ou você pode ler na sua Bíblia, o versículo 6 e o versículo 7. Vamos ler juntos? Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Amém? Esse é o nosso Deus, o Deus em que nós nos reunimos para adorá-lo, para exaltar. Ninguém há como Ele, o Rei das nações, o Senhor dos senhores. E a Ele, somente a Ele, toda a glória, todo o louvor. Quero convidar os irmãos, nós vamos cantar uma canção neste momento, declarando isso: ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Vamos louvar o Senhor com esta canção.
nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, quero neste momento orarmos em adoração a Deus. Como o texto bíblico nos lembra muito bem, quem não temerá a Ti, ó Rei das Nações? No meio de um mundo que vive em confusão e tantas coisas, em meio ao mundo que briga por poder, só há um Rei que permanece para todo sempre. Ele deve ser digno da nossa adoração, do nosso louvor. Vou convidar o presbítero Ivan que ore ao Senhor em adoração, ao Rei das Nações, ao Rei das nossas vidas. Que aguarde o microfone chegar e ore ao Senhor. Nós Deus, Pai, nós, a tua igreja se coloca diante de Ti, Senhor. Amém, Jesus. Reconhecendo a tua soberania, o teu trono de poder. Amém, Senhor. Reconhecendo a tua presença, Senhor, teu Santo Espírito conosco. E te agradecendo, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. E assim nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Sabemos que, não é verdade, as nações não têm temido ao Senhor. As nações não têm buscado o Senhor. Mas haverá um dia, Senhor, em que tudo será esclarecido. Então nós te pedimos, Senhor, que tu estejas conduzindo a tua igreja, ao teu povo, de maneira que haja um testemunho de adoração e louvor ao único Deus. Amém, Senhor. E tenhamos de fato, Senhor, como povo do Senhor, o verdadeiro temor, no conhecimento da tua palavra, porque sabemos que o Senhor ali se revela. E assim nós o reconhecemos e adoramos, reconhecendo todo o teu poder, que tu estás reinando, tu estás no trono, sempre estiveste a cada momento, por mais complicadas que pareçam as situações, tu estás no controle. E sabemos que tu estás conduzindo toda a história que tu mesmo preparaste para a revelação final de um dia. Amém. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor Jesus breve virá, nós levantamos, e assim tudo estará resolvido de uma vez por todas. Amém. Recebe a nossa adoração, Senhor, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Meus amados, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo 14. Oséias 14. Os versículos 1 e 2, os dois primeiros versos do capítulo 14. Oséias, capítulo 14, verso 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim, livro do profeta Oséias, capítulo 14, 1 e 2, nos diz: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Tende convosco palavras. Esta oração aqui é um convite a clamar o perdão de Deus, é a confissão, o verdadeiro arrependimento. A palavra que aparece para nós, meus irmãos, é um reconhecimento da nossa condição.
É interessante porque o profeta ele diz: porque pelos teus pecados estás caído. E enquanto não há busca e arrependimento de vida, não tem como se levantar. E as palavras do Senhor para Israel no passado são as mesmas palavras para nós hoje. Arrepende-te, volta, levante-se com o arrependimento. No versículo 2, ele diz assim: tende convosco as palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, diz ele, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, ou seja, a petição aqui envolve oferecer a Deus o que Ele requer, o nosso coração, a nossa vida, ao invés de sacrifícios externos, o sacrifício dos lábios, o sacrifício da nossa vida. E nós devemos buscar em arrependimento, reconhecendo que Ele é grande, que Ele é o Rei. Nós devemos buscar a Deus, clamando o perdão dEle. Quero te convidar a fazer isso nesse momento. Você feche seus olhos, abaixe sua cabeça, clame o perdão de Deus. Não desperdice essa oportunidade que você tem de buscar o perdão e sentir o toque restaurador do Senhor na sua vida, porque Ele nos coloca de pé. Logo após alguns instantes, eu vou convidar a nossa irmã Kelly que quebre o silêncio e ore o Senhor, agradecendo o perdão sobre nossas vidas. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, e bendizemos o teu nome. Amém, Jesus. Essa igreja, Senhor, aqui reunida, Senhor, reconhece, Senhor, quão falhos e pecadores somos, Deus. Nesse instante, Senhor, cada um, Senhor, sabendo das suas fragilidades, sabendo, Senhor Deus, das suas faltas, Senhor Deus, se coloca diante de Ti, Senhor. Porque o Senhor é o único Deus perdoador, Deus misericordioso, que pode, Senhor Deus, nos limpar de toda iniquidade e que pode, ó Deus, nos ajudar a caminhar, a seguir o caminho da eternidade, Deus. Amém, Jesus. Por isso, Senhor, te agradecemos, ó Deus, te damos graças, Senhor, por tão grande amor, por tão grande misericórdia para conosco, Deus. Mesmo não sendo merecedores, ó Deus, mas a tua graça, Senhor, que nos alcança, ó Deus, nos faz co-participantes, Senhor Deus, da salvação de Cristo Jesus, e por isso, ó Deus, te damos graças, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor em resposta ao perdão dEle, cantando o hino Grata Memória. Vamos colocar de pé e que os nossos lábios nunca se esqueçam de louvar a Deus por tão grande perdão, tão grande misericórdia que tem nos alcançado. Vamos louvar o Senhor com este hino. Cristo,
Podeis assentar, meus amados. Que os nossos lábios não se cansem de louvar o Senhor por tão grande perdão e graça que nos alcançou. Meus irmãos, nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus e clamando a Ele, mediante os nossos pedidos, os nossos anseios. Mas eu quero orar também agradecendo a Deus por boas notícias que têm chegado. E hoje à tarde você deve ter acompanhado aí a aprovação da Anvisa com relação às vacinas, pelo menos 2 vacinas aí, mas eu não estou sendo tanto grato no sentido de colocar minha confiança na vacina, mas porque creio que Deus usa os meios para fazer segundo a vontade dEle. Eu sou grato ao Senhor. Mas nós vamos orar também para que ninguém venha a sofrer com esta vacina, para que logo possamos ver a cura da nossa nação. Mas é também um motivo de gratidão. Não sei se você tem acompanhado, e talvez você pode me achar um tanto quanto otimista demais. Eu tenho todos os dias olhado o número de pessoas infectadas na nossa cidade. Nós saímos de 34, 37, se não me engano, teve uns dias. Anteontem ou ontem foi 16, hoje 17. E eu fiquei mais feliz com isso do que com a notícia da aprovação da vacina hoje. Porque eu creio que Deus pode fazer isso. Isso não quer dizer que nós não vamos nos cuidar, nós vamos nos cuidar. Estamos separados, estamos com máscaras, fazendo nossa parte e, acima de tudo, confiando em Deus. Então nós vamos agradecer a Deus. Que possamos ver nas notícias aí que tivemos um ou outro caso sem mortes e que logo seja apenas uma página na história. Mas nós vamos orar também por nossa vida espiritual. Pior do que uma doença física é a depressão espiritual. É quando nos afastamos do Criador. Este ano tem se revelado, desde o ano passado, um ano em que o esfriamento espiritual é crescente na vida de muitos crentes professos. Nós vamos orar por isso, mas não para apontar quem está ou não está aqui, mas para olhar para a nossa vida e pedir: Senhor, coloca fogo no meu coração, dá desejo de Ti, vontade de andar contigo, ser cheio do Espírito Santo. Mas nós também vamos orar por nossos problemas do cotidiano, problemas de finanças, problemas na área familiar, problemas de pessoas enfermas, não só por causa do coronavírus, problemas de famílias que estão enlutadas. Talvez você tenha um pedido de oração. Nós temos irmãos nossos que estão internados, a irmã Danicinha, a Miriam, nossa irmã Regina, tanto tempo, agora tendo a expectativa de sair, ter alta. Nós vamos orar pelos hospitais dessa cidade, nós vamos orar pela cidade de Manaus, para que Deus abençoe. Há tantos e tantos motivos que podemos orar, que podemos agradecer a Deus. Não vou pedir para você ficar de pé, não vou pedir para você fazer nenhum sinal externo, nós só vamos orar. E se você tiver algum pedido de oração, apresente diante do Senhor neste momento. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos ter esse instante de oração. Pai amado, Tu és o Criador de todas as coisas, Senhor nosso. Não há nada em todo o vasto universo em que não pertença ao Senhor. Não há sequer uma célula do nosso corpo em que o Senhor não seja dono. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós estamos orando porque os nossos olhos estão postos em Ti. Vivemos tempos difíceis, Senhor. Tempos em que a violência se agiganta, em que o amor se esfria, a fé, em que a pandemia está à porta, espalhada pelo mundo afora, um vírus que não podemos enxergar, mas nada disso pegou o Senhor de surpresa.
O Senhor está assentado no trono, reinando absoluto. E dentro em breve voltarás. E tudo isso passará. Senhor, nós oramos agradecendo a Ti, porque nós não colocamos a nossa confiança nos homens, nos governos, numa vacina, mas cremos que o Senhor pode mover o coração de reis e fazer segundo a Tua vontade e usar os instrumentos segundo o Teu querer. Por isso nós Te agradecemos pela aprovação dessa vacina. Que ela não seja politizada como está sendo, Senhor. Que possamos, ó Pai, como nação, nos ver livre deste vírus. Mas nós também Te agradecemos porque os números na nossa cidade têm caído dia a dia. E não é porque nós estamos nos protegendo, não é porque temos tomado cuidado. Antes, é porque o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas. E basta uma palavra Tua e tudo pode acabar, passar. Eu oro a Ti, Senhor, pela nossa vida espiritual. Muitas e muitas vezes temos nos afastado de Ti. Senhor, eu oro a Ti por aqueles que abandonaram o caminho do Senhor. Tende misericórdia deles. Eu oro a Ti pelos desigrejados, Senhor. Tende misericórdia. Tende misericórdia daqueles, ó Pai, que hoje vivem no mundanismo. Tende misericórdia, Senhor, daqueles que professam com os lábios que creem no Senhor, mas com sua prática de vida demonstram não Te conhecer. Tende misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador, de nós pecadores. E se temos nos esfriado, que o Teu Santo Espírito anime o nosso coração, Senhor. Enche-nos, ó Pai, com o Teu Santo Espírito. Faze-nos, Senhor, desejosos de ler a Tua palavra, de estudar, de buscar o Senhor, de andar contigo, de orar. A semelhança do filho pródigo, que caindo em si voltou para a casa do Pai. Que possamos voltar para a comunhão com o Senhor. Deus, há tantas dificuldades que temos enfrentado, problemas na área financeira, problemas na família, problemas que assolam a nossa saúde, problemas de várias ordens. Tu és o soberano Deus, que está acima dos problemas. Olha para nós, Senhor. Age segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Abençoa nossos estudantes que vão voltar em breve às aulas, os professores. Abençoe os médicos, os enfermeiros, abençoe os hospitais dessa cidade. E de uma forma muito especial, Senhor, oramos por aqueles pacientes lá em Manaus. Mas nós também Te agradecemos porque o socorro tem chegado. Pai, que possamos, como nação, nos ver livre desta corrupção espalhada nos 4 cantos desta nação. Olha para nós, Senhor. Nos ajude, Deus, na nossa caminhada de vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor com canções. Quero convidar os irmãos do louvor. E convido que você fique de pé. Vamos juntos louvar e exaltar o Senhor. Vamos cantar esta canção declarando que Ele é o nosso Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Deus que está conduzindo, coordenando todas as coisas da nossa vida. Só Ele é digno de adoração. Louvemos a Ele. Os homens começam e as mulheres respondem.
Tuas
Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Nós temos feito a exposição neste Evangelho, agora no capítulo 14, dando continuidade. Na semana passada temos até o versículo 11, hoje verso 12 a 14. Um tema proposto, a obra a ser realizada e o poder para realizá-la. João 14, versículo 12 a 14. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor nos diz então assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai amado, Deus bendito, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque temos a Bíblia traduzida no nosso vernáculo, na nossa língua, porque fomos alfabetizados e podemos ler a palavra, mas tudo isso seria inútil se a presença do Senhor, através do Espírito Santo, não fosse real em nossas vidas. Porque não estamos aqui, ó Pai, na dependência do nosso currículo ou do que
sabemos, mas estamos aqui na dependência do Senhor. E por isso nós clamamos: ilumina a nossa mente, aclara, Senhor, o nosso entendimento, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu. E faça essa oração em nome de Jesus. Amém, Deus. A obra a ser realizada e o poder para realizá-la. Meus irmãos, nós quando lemos o Evangelho, quando lemos as narrativas, nós precisamos pisar os passos dos ouvintes originais. Nós precisamos trilhar os passos daqueles que primariamente receberam esta palavra. E Jesus, então, está ali conversando com seus discípulos, consolando o coração dos discípulos. Como nós vimos na semana passada, Jesus conforta o coração daqueles discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E você realmente tem que ficar no lugar dos discípulos de Jesus para apreciar plenamente tudo que Jesus tem a dizer nos capítulos 14 até o capítulo 17. E nós devemos tentar aqui, com o nosso melhor, imaginar como teria sido ver o tão esperado Messias com os nossos próprios olhos. É como se estivéssemos ali, imaginando: o Messias veio, mudança de vida. No capítulo 13, aqueles discípulos viram ele ser aclamado como rei. Nós precisamos ver, talvez, a emoção tomando conta do coração dos discípulos. Nós precisamos ver Jesus, então, se voltar para eles e dizer: estou indo embora, e vocês não vão comigo. A alegria de pobre dura pouco. Rapidamente, o que era motivo de contentamento, de alegria, o rei chegou, é aclamado, agora tomado por uma preocupação: o que vamos fazer? O que vamos fazer? Jesus disse para os discípulos: para onde eu vou, vocês não podem ir. E isso teria sido muito decepcionante para eles, muito preocupante. Tempos depois, estamos nós aqui, discípulos do Senhor. Não como eles, sem a tecnologia que nós temos, mas que também temos as nossas preocupações e a nossa missão. Eu tenho certeza que você já experimentou decepções na sua vida. Eu tenho certeza que você em algum momento já enfrentou frustrações. Você esperava conseguir um emprego, esperava conseguir uma promoção, esperava que o relacionamento durasse para sempre, esperava que as coisas fossem diferentes e de repente seu coração ficou confuso. De repente tudo vai por água abaixo, de repente tudo precisava ser reconsiderado. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse era o tipo de emoção que os discípulos de Jesus estavam experimentando. Eles pensavam que as coisas iriam para um lado, mas Jesus revelou que ele iria para um outro lado, e eles não poderiam ir. Eles esperavam que o Messias permaneceria para sempre, mas Jesus deixou claro que ele iria embora por um tempo e então voltaria para o seu ponto final, para o desfecho de todas as coisas. E aquilo que os discípulos pensaram que seria um evento simples e abrangente, a vinda e a permanência do Messias, aquilo que eles tanto aguardavam, se tornou mais complexo do que eles imaginavam. A obra do Messias seria realmente realizada durante um longo período de tempo, entre a primeira e a segunda vinda, o que nós chamamos os últimos dias, dos quais eu e você estamos inseridos. Veja bem, não é que essas verdades do Antigo Testamento
à espera do Messias, estivesse faltando alguma coisa. É que os discípulos eram ignorantes para entender que Jesus simplesmente revelou essas verdades e os seus corações ficaram perturbados de ouvir essas palavras. E eu imagino que as suas cabeças estavam ali girando, dizendo: não, é o fim, o que nós vamos fazer? O mestre vai embora. Eu deixei tudo, deixei minhas redes para trás, deixei minha família, e agora o Senhor vem nos dizer que vai embora. Então Jesus, revelando a eles, traz algumas informações. Para onde ele iria? Versículo 1 a 3 do capítulo 14. Ele deixou claro que ele iria para o Pai. E como o seu povo sairia de onde está agora para onde Jesus está? Estariam. Eles iriam chegar ao Pai crendo em Jesus, crendo que Ele realmente era o Cristo, o Filho de Deus encarnado. Nós vimos isso na semana passada, e Ele é um só com o Pai. Então agora, meus irmãos, os discípulos sabiam que Jesus iria embora, e muita coisa iria mudar. Eles sabiam que Ele estava indo para o Pai, eles sabiam que Ele iria preparar um lugar para eles. Eles também foram instruídos sobre como chegar lá. Eles iriam chegar crendo em Jesus. Mas a grande questão permaneceu nas suas mentes: como seria o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo? Como seria esse interregno? Como seria esse tempo de espera? O que eles deveriam fazer? Voltar para trás? Eles haviam despedido tudo. Eles haviam dependido do Senhor Jesus durante o seu ministério terreno. Como agora eles poderiam fazer? E eu acho, queridos, que esse foi um pensamento muito perturbador na mente dos discípulos. Eles tremeram ao pensar que agora estariam sozinhos. Jesus já havia aludido ao fato de que estaria com eles mesmo depois da sua partida. Nós vimos isso lá no verso 8 a 11, quando Jesus, naquele diálogo com o Senhor e Filipe. Mas observe que agora, no versículo 12, ele começa a falar especificamente a respeito de como as coisas seriam entre o tempo da sua primeira vinda e a segunda vinda. Irmãos e irmãs, crentes em Jesus Cristo nesse tempo, estes são dias em que você e eu vivemos. Vivemos na era entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Você pode chamar de a era da igreja, você pode chamar de a era da nova aliança, você pode chamar de a era do Espírito Santo, seja o que chamemos, o importante é reconhecer o significado e propósito da era em que vivemos. E os capítulos 14 a 17 de João têm muito a nos ensinar sobre esta época em que vivemos. A igreja tem perdido o seu foco. Os discípulos estão se perdendo. E não se perdendo porque a perseguição é tremenda, como no tempo em que os apóstolos estão inseridos aqui. Mas nós temos nos perdido entre os atrativos de um mundo passageiro. Meus amados, duas coisas ficam claras por meio do texto que nós estamos considerando esta noite, que eu chamaria de dois braços, para facilitar o seu entendimento. Primeiro, nós aprendemos algo sobre o trabalho a ser feito nesta era, neste tempo. Segundo, aprendemos algo sobre onde encontrar poder para realizar esse trabalho. Então, em primeiro lugar, vamos considerar o trabalho a ser realizado neste tempo, nesta era. Queridos irmãos, a primeira coisa é que há trabalho a ser feito, e provavelmente isso precisa ser lembrado várias e várias vezes. Há trabalho a ser feito.
Isso é algo que o povo de Deus pode perder de vista de tempos em tempos. Seja por meio de uma perseguição, seja por meio de um cristianismo adocicado, falseado. Quando ouvimos a afirmação que há trabalho a ser feito nesta era, podemos concordar dizendo sim. Eu tenho que trabalhar, afinal de contas amanhã é segunda-feira, eu tenho um boleto para pagar, eu tenho que trabalhar para fazer isso, eu tenho que trabalhar para fazer aquilo, sim, eu tenho roupa para lavar, sim, eu tenho uma casa para cuidar, sim, eu tenho um monte de coisas para fazer, eu sei, dá trabalho para fazer, a vida dá trabalho, esses meninos não têm noção, pastor, como eles comem. Alguns pais estão fazendo assim, olha, pastor, essa semana eu brinquei, só uma pausa aqui. Falei para o Fabinho, nossa, tem hora que eu passo, a cozinha já foi. E eu amo isso. Amo. Voltando ao nosso texto, talvez você afirme, há trabalho para fazer. Há muita coisa. Só que tudo isso é bom, é agradável a Deus. De fato, meus irmãos, o trabalho é bom. E não deve ser minimizado. Nós devemos ser diligentes em cumprir o chamado de Deus na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso ofício. Nós devemos nos deleitar no nosso trabalho. É tão bom quando nós recebemos o nosso salário e pode tomar sorvete. É tão bom trabalhar e lutar. Eu não estou fazendo propaganda de sorveteria nenhuma aqui não. Me veio sorvete na cabeça. Mas qual é o trabalho que eu estou me referindo aqui? Quando nós olhamos para o versículo 12, o Senhor Jesus diz, em verdade te digo, que aquele que crê em mim fará obras que eu faço, também as obras que eu faço. Não é um trabalho mundano ou comum que eu me refiro aqui, mas sim um trabalho diretamente associado ao avanço do reino de Deus. Cristo veio pela primeira vez para realizar sua obra como Redentor. Ele ascendeu ao Pai, aos céus, e dali retornará. E nesta era, entre a primeira e a segunda vinda, o povo de Deus deve trabalhar para o avanço do seu reino. Esta não é uma era sem propósito. Nós não estamos vivendo numa era ociosa, como algumas pessoas que gostam de simplesmente pensar, eu só faço parte de uma igreja e um dia eu vou para o céu. Não! Nós temos uma missão, e sua vida só vai encontrar significado quando a sua missão como igreja do Senhor apontar para o Criador em adoração. Não há muito, melhor dizendo, há muito trabalho a ser feito. E eu posso te garantir, o problema das nações, dos reinos, o problema deste mundo, não é um vírus. Não é um vírus. O problema do Brasil não é a corrupção, ou se você é de direita, ou de esquerda, ou de centro, ou disso, ou aquilo outro. O problema é que os povos não adoram o Senhor. O problema é que muitos estão partindo sem conhecer o Senhor. Mas Ele é soberano e Ele usa os seus. Meus amados irmãos, então, em primeiro lugar, que há trabalho a ser feito é a primeira coisa a ser dita. A segunda coisa que você deve notar é que a obra da qual nós devemos nos engajar é nada menos do que uma continuação da obra de Jesus Cristo. Veja comigo no versículo 12, como Jesus diz, em verdade vos digo, todo aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Lembre-se, meus irmãos amados, que os discípulos de Jesus ficaram preocupados com o fato de agora Jesus está indo embora. E aqui então Jesus diz, ané, amém, ané, ané, em verdade, ou seja, Ele está dizendo aqui, eu estou dizendo uma verdade solene a vocês. E o que Ele promete? Ele promete, quem crer em mim fará as obras que eu faço.
Os crentes, aquele que acreditam em Jesus Cristo, farão as obras que Jesus fez. Em outras palavras, as nossas obras serão uma continuação da obra que Jesus começou. Agora, é claro, nós devemos levar isso, não devemos levar isso longe demais, nós devemos fazer e colocar as coisas no seu devido lugar. Existem algumas coisas que Jesus fez que nós nunca poderemos fazer, como por exemplo, nunca poderíamos reedificar, ser lá de cima, ser como Jesus era lá do alto. Jamais poderíamos cumprir os deveres associados a ser Messias, ou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus era o profeta, o sacerdote e rei. Não compartilhamos com ele a obra que ele realizou como Messias, o Filho de Deus. E pensar nesses termos seria interpretar mal o que está sendo dito aqui. Em vez disso, Jesus está enfatizando que o seu trabalho não terminará quando ele for para o Pai, mas terá de fato apenas começado. Talvez uma outra maneira de dizer esta mesma coisa é apontar que Jesus cumpriu a redenção em sua primeira vinda. Só ele poderia fazer isso, só ele poderia viver a vida perfeita de obediência a Deus, morrer pelos pecados dos outros, ressuscitar, derrotando o pecado e a morte. Não podemos de forma alguma fazer isso, e não há nenhuma participação nossa nesta obra, é a obra exclusiva de Deus. Esse trabalho foi seu, no começo, meio e fim. E ele bradou na cruz: está consumado. Então significa que ao estar consumado eu não tenho o que fazer? Na verdade não, queridos. O que Jesus está fazendo agora? Ele não está, meus irmãos, aplicando a obra que ele realizou no coração dos eleitos de Deus. Ele não está agora movendo os seus. Esta é a obra da qual nós participamos. Cristo começou na sua primeira vinda e continuará até que volte, e ele nos envolverá neste trabalho. Isso é parte de que se você, como igreja, como corpo de Cristo, entende, você é participante. Nós também podemos pensar nas passagens da grande comissão em cada evangelho e também no início do livro de Atos. Uma das coisas que me chama a atenção é que enquanto eles estavam olhando, vendo Jesus ascender aos céus, a resposta foi: você pode ver ascender aos céus, mas volte os teus olhos para a terra. Da mesma maneira como vocês estão vendo ele subir, ele voltará. E logo em seguida, no verso 8 de Atos, capítulo 1, diz: mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas. O trabalho de vocês, sabe, meus irmãos, o trabalho que você e eu juntos somos chamados a fazer é nada menos do que a continuação da obra de Jesus Cristo. Agora, observe que estas obras, que aqueles que creem em Cristo farão no tempo entre a primeira e a segunda vida, são em alguns aspectos maiores do que as obras que Cristo fez enquanto estava aqui na terra, diz o texto. O versículo continua dizendo: e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Isso soa estranho aos nossos ouvidos. Nós, como poderemos fazer obras maiores do que Jesus, o Deus encarnado? Como pode ser essas obras superando a Jesus? Meus amados, se tomarmos a palavra obras aqui para se referir apenas aos milagres de Cristo, então essa passagem faz pouco sentido. É difícil imaginar como aqueles que acreditam em Jesus poderiam fazer algo maior do que o que ele fez, por exemplo, ao andar sobre as águas, ao ressuscitar um morto, ou ao fazer o que ele fez ao curar um cego. Mas por outro lado, meus amados irmãos, não seria certo excluir a palavra milagres aqui, porque a palavra que aparece por obras aqui, egon, é usada em todo o Evangelho de João para se referir aos milagres que Cristo realizou. Os apóstolos de Jesus realizariam milagres.
Tempos depois, nós vemos o relato no livro de Atos destes servos do Senhor fazendo milagres. Mas qual o objetivo do milagre? No contexto, testificar de que aqueles eram de fato discípulos, apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Mas o tempo passa. E por mais, queridos, que nos nossos dias, e eu confesso a vocês que numa boa gama, creio que estas obras cessaram porque atingiram o seu objetivo. E eu digo isso porque não quero limitar a palavra aqui, obras, com o significado de milagre, mas nós não devemos excluir a palavra milagres, mas ao invés disso nós devemos entender que Jesus está dizendo que após a sua partida, aqueles que creem continuarão a obra que ele começou no seu ministério terreno, a obra que Jesus começou, alcançará novos patamares e continuará, e novos seguidores serão alcançados. E isso teria sido muito consolador para aqueles discípulos, assim é consolador para nós também. O pensamento deles era o seguinte, dos discípulos: Jesus está partindo, o jogo acabou, o nosso melhor jogador está indo embora. E a resposta de Jesus é: não, irmãos, o jogo só está começando. Há muito trabalho para fazer. Eles estavam com o coração perturbado, pensando que como nós vamos ganhar? E Jesus confortou, dizendo que na verdade vocês não perderão a batalha. Na verdade, vocês farão coisas maiores depois de eu partir. E Jesus explica porque seria assim. Aqueles que creem em Cristo avançariam muito na obra que ele havia começado, porque ele estava indo para junto do Pai. Essa partida não foi um rebaixamento para Jesus, foi uma promoção. Ele não perderia o poder, mas a sua igreja ganharia. O seu trabalho não seria prejudicado, mas sim lançado a novas alturas. Seus discípulos não ficariam em desvantagem, mas antes era vantajoso que ele fosse para junto do Pai. Eu já ouvi gente dizer assim: se Jesus ao menos estivesse aqui comigo na terra, eu teria servido melhor. É um entendimento errado. Isso não é verdade. As Escrituras revelam que você e eu estamos numa situação melhor agora, que Jesus foi para junto do Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo está numa posição mais poderosa, que Ele ascendeu à destra de Deus. Foi uma vantagem para nós, ao que Ele diz em Mateus 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu dou a vocês. E ele termina dizendo: eu estou convosco todos os dias. Amém. Em primeiro lugar, queridos, por que nós podemos ver a exaltação à destra de Deus como uma vantagem para nós? Em primeiro lugar, porque devemos ver que quando Cristo foi para o Pai, ele recebeu a autoridade sobre todas as coisas. E ele poderia eu poderia citar muitos textos aqui para apoiar esse ponto, mas eu gostaria apenas de destacar um. 1 de Pedro 3:22 nos diz assim, que ele nos diz: foi para o céu e está à destra de Deus, com os anjos, autoridades e poder que lhe foram submetidos. Ouça isso, igreja. Jesus tem poder sobre tudo agora, e isso certamente é uma vantagem para nós. A nossa oração muda radicalmente. O Senhor tem todo o poder e o Senhor está comigo. Meus irmãos, por que devemos nos empenhar na obra de Cristo? Nos empenhar na obra que Ele nos deu para fazer com ousadia? Porque toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a Ele até o fim dos tempos. Ainda que vejamos a igreja ser perseguida, ainda que vejamos o esfriamento da fé, ainda que vejamos muitos e muitos problemas, a igreja não é fracassada, a igreja não é derrotada. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele reina, e Ele reina absoluto na sua igreja. Mas também, em segundo lugar, Jesus está governando e reinando agora em seu reino, e esta é uma verdade muito significativa e reconfortante para nós.
Tanto é que ele dá uma promessa aos discípulos, nós vamos falar disso, se Deus quiser, na próxima semana. Ele foi capaz de dizer aos discípulos: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E eu não vou gastar aqui o tempo precioso nosso, porque quero tratar disso na semana que vem. E no versículo 15, ele diz então: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Este é o foco. A maior prova de amor a Cristo é a obediência, é reconhecimento de que Ele é o Senhor, de que não estamos sozinhos, que estamos numa posição de vantagem, que Ele está à destra do Pai e enviou o Seu Espírito e Ele habita em nós. Se você gosta de números e de exemplos palpáveis do que Jesus está dizendo acerca de obras maiores, pensa o seguinte: ao ascender os céus, havia um grupo de discípulos pequenos, 12, entre outros, 120, e no livro de Atos, 3.000 chegaram à fé em um só dia, quando Pedro pregou o Evangelho em Atos 2, porque Pedro era bom? Porque Pedro tinha um linguajar perfeito? Não, porque o Espírito Santo estava sobre ele, cheio do Espírito Santo. Além disso, o ministério de Jesus foi limitado à Palestina durante o seu tempo na terra, mas o reino se espalharia até os confins da terra. Chegou em Jaboticabal, alcançou você. Em outras palavras, não devemos ignorar o significado da ascensão de Jesus ao Pai. Todas as coisas estão sujeitas a Ele, e até o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado no poder da nova aliança, o Evangelho do Reino avançou com grande poder, depois que Jesus ascendeu ao Pai. Por favor, meu irmão, minha irmã, me ouça. Não é que os seguidores de Jesus realizariam milagres mais espetaculares do que Ele, até poderia ser, Ele tem poder. Mas as obras maiores é que o reino que Cristo inaugurou em sua primeira vinda se expandiria e cresceria e se multiplicaria, sairia da condição de um grão de mostarda para se tornar do tamanho de uma enorme árvore, e as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Irmãos e irmãs, para terminar esse ponto, uma pergunta aqui para você: você está contribuindo para o crescimento do reino hoje? E eu escolhi a palavra contribuir com cuidado, pois não acho que um cristão individualmente seja capaz de fazer a obra de Cristo por conta própria, a grande comissão. Mas a obra de Cristo continua por meio da igreja, a Assembleia dos Santos, a igreja de Cristo, levando o Evangelho. Contribuir não é financeiramente, eu não estou falando de dar dinheiro para a igreja, não. Isso é a obediência que nós devemos fazer, mas é muito mais do que isso. É atender ao ID, é fazer discípulos, é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é plantar igrejas onde o Evangelho não chegou ainda. Irmãos e irmãs, vocês estão fazendo a obra de Cristo, o que Ele chamou para fazer? Você tem usado o seu dom e talento que Ele te dotou para a obra dEle? Ou você tem negligenciado? E se você não tem feito, por quê? Timidez? Mas a primeira coisa então que Ele diz a entender é que o Senhor nos chama para fazer esta obra. É o primeiro braço. Mas o segundo braço, Jesus deixa claro aqui, é onde encontrar poder para realizar este trabalho. E olha o versículo 13 na sua Bíblia. Ele diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Meus irmãos, observem que em primeiro lugar Jesus aponta seus discípulos para o poder da oração.
promessa, entanto, que é tão negligenciada. Jesus está indo para o Pai, ele não estaria mais com seus discípulos na carne, mas isso não significava que eles estariam sozinhos. Ele os deixou na terra com o dom da oração. Aqueles que creem em Cristo podem ter comunhão com Ele, vindo a Ele em oração. Sabe, meus irmãos, a tendência dos nossos dias é dizer: de nada vale orar. Se você não trabalhar, de que adianta orar? Nos nossos dias as pessoas têm a tendência de dizer: já tentei de tudo, só me resta o cabeçudo. Eu sempre falo isso. Deveria ter orado primeiro. E observe que a promessa que Jesus faz: tudo que você pedir em meu nome, eu estivesse afirmando: se você me perguntar qualquer coisa em meu nome, eu farei. O nosso instinto é começar imediatamente a qualificar esta promessa. Nosso instinto é dizer: bem, Jesus realmente só quer dizer que fará o que oramos enquanto oramos de acordo com a vontade de Deus, ou algo assim. Isso é verdade. Cristo não nos oferece como se fosse, ou não se oferece a nós como se fossem observações qualificativas do que Jesus promete aqui. Antes de tudo, nós devemos ficar maravilhados com a amplitude e com a profundidade da promessa que Ele faz. Tudo que você pedir em meu nome, eu farei. E se isso for verdade, então por que nós somos tão tímidos na oração? Por que não oramos? Se não lemos esta palavra e pensarmos conosco: se é assim, então orarei no Senhor e buscarei o Senhor em tudo, nada faz sentido. Sabe, meus irmãos, nós somos convidados a ir a Ele com nossas preocupações, com nossos desejos. Ele prometeu agir, e deve ter sido isso um grande conforto para aqueles discípulos que estavam envolvidos com seus problemas, com as suas preocupações. O nosso Senhor nos ouve, Ele está numa posição de poder, Ele está pronto e capaz para agir. E você precisa crer. Ou então não ore. Não ore, se você não crer que Ele tem todo o poder para agir. O fato é, meus irmãos, que não precisamos adicionar nenhuma observação qualificativa aqui, ou restritiva à promessa de Jesus a respeito da oração. O próprio texto nos oferece os limites para a promessa de Cristo. Nós devemos orar por aquelas coisas, ou por todas as coisas, com o fim de glorificar a Deus. Jesus diz que vocês devem pedir, e fazendo isso, Deus é glorificado. E aqui eu fiz dois destaques. O homem pecaminoso, o homem carnal, fica triste com essa notícia. Por quê? Porque o homem pecador, ele fica desapontado ao ouvir que Jesus promete agir de acordo com as orações, que supremamente está preocupado em glorificar a Deus, não a sua barriga, não o seu umbigo. Não, Jesus não veio para te dar um carro do ano. Jesus não veio para te dar uma casa aqui nessa terra. Jesus não veio para te curar, para amanhã você morrer, porque você vai morrer. E o homem pecador e carnal, ele fica triste. Por quê? Porque só glória para Deus, porque tudo para Ele. Mas o homem piedoso, os filhos de Deus, são encorajados por essa notícia. Os piedosos, aqueles verdadeiros discípulos de Cristo, se enchem de alegria ao ouvir o que o Salvador disse: tudo que pedirdes em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Ou seja, este era o desejo supremo de Jesus, a glória do Pai. E é o desejo supremo de todos aqueles que amam a Deus. O principal clamor de nosso coração é: Senhor, seja glorificado. Se o Senhor me fizer próspero nessa terra, com riquezas, Senhor,
seja glorificado. Se eu estou passando na escassez da minha vida, Senhor, seja glorificado. Jesus nos ensinou como orar. Veja que Ele nos ensinou dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É tudo para Ele, é a glória dEle, para depois inserir as nossas petições. Qual deve ser a nossa principal preocupação, meus irmãos? Diante da missão que recebemos, é glorificar a Deus. Uma dica que eu te dou, para você não errar, eu tenho lutado por isso. Sempre se pergunte: o que eu faço tem glorificado a Deus ou não? Tem edificado o reino ou não? Mas Jesus nos faz também uma grande, ampla e restrita promessa a respeito da oração. Ele faz isso assumindo o compromisso com aqueles que pertencem a Ele. E veja, queridos, olha o texto aí, versículo 14: se me pedirdes alguma coisa, no nome de quem? Em meu nome, isso farei. Nós concluímos, queridos, que as nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus. Nós terminamos nossas orações dizendo: em nome de Jesus oramos, ou então em nome de Cristo oramos. Isso não significa que o nome de Jesus seja algo mágico. Eu já vi gente ensinar que para alguém ser salvo precisa dizer Jesus, Jesus, Jesus 3 vezes, está salvo. Eu vi isso na TV. De que adianta? Não é como que o som tivesse um poder místico. Ai meu Deus, eu estou numa situação de aperto, eu vou falar Jesus, 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 desapareceu. Não é orar em nome de Jesus para que aconteça algo mágico, mas antes, orar em nome de Jesus é orar confiando nele. É a mãe que ora pelo filho e diz: em nome de Jesus eu creio que o Senhor está com ele. É aquele que está enfermo e ora dizendo: eu sei que o Senhor tem toda a autoridade e em nome de Jesus vai fazer segundo o teu querer. Eu confio em ti. Oramos em nome de Jesus porque Ele é o nosso mediador. Oramos em nome de Jesus porque Ele é o nosso Salvador. Oramos em nome de Jesus porque Ele é o nosso sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Meus irmãos, nessa esfera que nós estamos vivendo aqui, amanhã, segunda, terça, quarta, as horas, os dias, corre de um lado, corre para o outro, nós não temos noção do que espiritualmente está acontecendo. E quando dizemos eu oro em nome de Jesus, estamos dizendo que confiamos que nossas orações são ouvidas por Deus e eficazes por causa de quem Cristo é e tudo o que Ele fez por mim e por você. Se for um morcego, eu saio correndo. Não é uma borboleta. É um morcego? Não. Deixa a borboleta aí. Eu quero terminar, porque vai que é um morcego. Não, brincadeira. Qual é o poder que nos capacita? O que capacita você? Jesus diz: tudo que pedides em meu nome, em oração, isto eu farei. Mas não farei para você, para alegrar você apenas em coisas temporais, mas que a glória do Pai seja manifesta. Eu te faço algumas perguntas, ou pelo menos uma delas. Você tem sido diligente no trabalho do Senhor? O que você tem nas suas mãos? Você tem sido diligente na oração? Ou tem sido negligente?
nada tem mudado? É porque o Senhor está longe? Meus irmãos, há trabalho para nós. Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, o Senhor não nos chamou para vivermos dentro de uma instituição, ainda que eu amo essa instituição. O Senhor não nos chamou para fazer parte de um hall de membros, ainda que seja importante. O Senhor não nos chamou para tocar algumas músicas, participar no culto e voltar para a nossa vida corriqueira, como se não tivéssemos nada a fazer. O Senhor nos deu uma missão. Essa semana eu estava em casa, recebi um calendário da missionária Maria Marta, e eu olhei rápido para o calendário e tinha uma frase que dizia o seguinte: eu não sirvo a Deus porque Ele me chamou. Eu sirvo a Deus porque Ele me deu uma ordem. Isso faz diferença. O Senhor não está estendendo a mão para você, dizendo assim: você pode servir na minha casa? Ai, não tem gente para fazer. Às vezes a gente do conselho final do ano quer fazer nomeação, a gente fica preocupado mesmo. Poxa, quem vai ajudar nisso? Quem vai fazer aquilo? Quem vai fazer aquilo outro? O Senhor não está perguntando para você se você tem tempo para Ele. O Senhor deu uma ordem e nós seremos cobrados por isso. Ah, pastor, mas eu não tenho poder. Quem sou eu? Eu sou só um Pedrinho. Lembre-se que Ele tem toda a autoridade. Ele enviou o seu Espírito e capacita os seus filhos. Por isso, nessa noite, meu irmão e minha irmã, diante da mensagem, diga: Senhor, eis-me aqui. Eu vou voltar para a tua obra. Eu quero te servir. Não ao pastor, não à igreja, mas ao Senhor da igreja. Vamos colocar de pé, irmãos. Eu quero cantar um hino que vem a nos confrontar diante daquilo que ouvimos nessa noite. Há trabalho certo para ti, cristão. Vamos louvar ao Senhor coxinha. Certo para ti, cristão, que demanda
Obrigado pelo chamado do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado a Deus, porque ainda que imperfeitos, falhos, pequenos, o Teu Santo Espírito está conosco e nos capacita, e podemos marchar, e podemos caminhar, crendo que um dia voltarás e há de resgatar a Tua igreja. Senhor, dá força para esse Teu povo, dá força para cada um de nós, ó Deus, que sejamos diligentes nesta era em que vivemos, ó Pai, que possamos, como os discípulos do Senhor neste tempo, pregar o Evangelho, falar de Jesus Cristo, crendo que há muitos a serem alcançados pelo poder do Senhor, através da Tua palavra. Abençoa esses Teus filhos, ó Deus, em meio às lutas em que enfrentamos, abençoa-nos, ó Pai, que possamos ter a convicção que o Senhor reina e governa sobre todas as coisas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Meus amados, muito nos alegra nesta noite, nós estamos recebendo o Rubens e a Regina. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe, sintam-se em família, sintam-se bem em nosso meio, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Meus amados, apenas reforçando alguns avisos, se você ainda não tem ajudado a cesta de alimentos, a cesta do amor, para abençoar outras vidas, e conforme nós já havíamos falado, o que exceder daquilo que nós já temos feito, pretendemos destinar a algumas instituições, abençoar além disso a outras pessoas aqui em Jaboticabal. Olha, nós podemos fazer muito. Não é o alimento em si, mas é o Senhor que usa as nossas vidas para abençoar também a vida de outros. Então, você pode nos ajudar. Outro aviso, nossos adolescentes, eu havia falado pela manhã, pretendiam fazer um acampamento esse mês de janeiro, mas devido ao aumento do coronavírus, devido ao momento, nós entendemos segurar um pouquinho. Espero que em fevereiro tudo normalize e eles possam, assim, talvez no carnaval, não sabemos, fazer o acampamento deles. Porém, os adolescentes estão vendendo pizza para arrecadar fundos aí para o acampamento deles e assim não onerar muito. E você pode ajudar. Além de estar ajudando a UPA, né, nós estamos formando a UPA da igreja, temos muitos adolescentes. Você pode depois comer uma deliciosa pizza e me chamar, ou trazer um pedacinho para mim que eu como. Brincadeira à parte, você pode ajudar os nossos adolescentes. E você que já deu o nome, eu gostaria que você só conversasse com eles aí para fazer o acerto, porque na próxima quarta nós precisamos fazer o repasse e no sábado que vem é a entrega da pizza. É isso, né? Eu vou estar à porta para me despedir de você, meu irmão, minha irmã. Antes de sair, dá tchau, dá um tchauzinho de longe aí para o seu irmão, né, evitando os abraços aí, os toques físicos, mas não deixemos de dar um sorriso, né? Você pode só dar uma movida assim na máscara, dar um sorrisinho, né, e dar tchau para ele. Nem isso, o Fabiano já abraçou, não, tá certo. Eu vou estar à porta para me despedir dos irmãos. Deus abençoe, tenha uma excelente semana, que a graça do Senhor seja sobre a vida de vocês. E é isso, Paulo de Pedro. Bom, firme.